a gente precisa entender que na ansiedade, o grande quê dela, a grande questão da ansiedade, ela está diretamente relacionado a uma ideia que a gente chama de crença, de que eu não vou dar conta. Então, todos esses exemplos que eu dei da minha cliente, eu estou apenas dizendo, ou ela estava apenas dizendo que ela não ia dar conta, que ela acreditava que ela não ia dar conta. E aí, quando eu acredito que eu não vou dar conta, eu começo a colocar sempre a expressão e se. E aí eu começo a ter sensações, emoções de medo, de angústia, de uma expressão de que tudo vai dar errado, como se eu não acreditasse que as coisas pudessem ser diferentes. E aí tem um ponto que é muito, muito importante, né? Que esse é um primeiro ponto que a gente precisa observar. Se a ansiedade está relacionado a acelerar e está diretamente relacionado à ideia que eu tenho de que eu não dou conta, de que eu não sou capaz, uma pergunta que eu sempre ensino dentro dos meus grupos de emagrecimento é: o que você acredita que não dá conta? O que você acredita que não é capaz? Essa pergunta pode começar a me ajudar a entender o que está acontecendo. Porque aí vai a primeira atitude que a gente precisa ter. Tá? Primeira atitude. Qual que é essa primeira atitude? Questionar os nossos pensamentos. Você sabia que pensamentos são apenas hipóteses? Que? Como assim? Pensamentos são hipóteses que eu faço de uma situação. Hipótese, ela pode estar certa ou a hipótese pode estar errada. Então, os pensamentos, eles são sempre hipóteses. E quem vai confirmar se ele está certo ou está errado sou eu. Então, quando essa minha cliente, ela fala, será que eu vou conseguir emagrecer? Será que eu vou dar conta de fazer isso tudo que eu preciso fazer dentro da minha organização, do meu planejamento? Então, primeiro, ela não está se sentindo capaz. Lembra o que você acha que você não dá conta? Essa é a primeira pergunta. E depois, logo depois disso, se ela começa a acreditar nesse pensamento, que é uma hipótese, a chance dela não conseguir vai aumentar. Só que aí, a pergunta que a gente precisa fazer é, por exemplo, nessa expressão: será que eu vou dar conta de emagrecer? E se eu não conseguir emagrecer, que pode ser uma afirmação também? Primeira coisa que a gente precisa se perguntar é: já teve algum momento na minha vida que eu emagreci? Quando eu faço essa pergunta, que isso é só um exemplo que eu estou dando para vocês, eu estou gerando uma dúvida nesse pensamento. Será que você consegue entender isso? Será que fica claro para você? Se eu gero uma dúvida, significa que esse pensamento ele não é 100% verdadeiro. Se esse pensamento não é 100% verdadeiro, por que você está achando que você não vai conseguir?